Sejam muito bem-vindos ao English Sprint! I'm Teacher Elsa, professora de inglês há mais de 18 anos e minha missão nesse evento é te ensinar de uma maneira prática, sem enrolação. Nessa semana, você vai conhecer e experimentar o passo a passo para você ler, escrever, falar e entender um nativo do inglês em 365 dias, estudando apenas 30 minutos por dia. Eu sei que você pode estar pensando que 30 minutos é pouco, né? Mas calma que você vai ver que é totalmente possível! E se parece estranho, é porque até hoje só te mostraram o lenga-lenga, a enrolação. E hoje você vai ver que não precisa ser assim. E como vai funcionar? Antes da aula começar, eu vou te explicar rapidamente o método e por que ele funciona assim. Imagina se você fosse ao médico e ele fosse logo te dando injeção e remédio sem explicar nada. Ia ser estranho, não é? Então, antes de dar a aula, eu só quero te mostrar por que esse método funciona de verdade e que 30 minutos é mais do que suficiente. Aí, logo que começar a aula, vou soltar o cronômetro para te provar que em 30 minutos ou menos, você já consegue aprender muito. Aqui no English Sprint, eu vou te apresentar um conteúdo prático. E você pode estar em dois momentos. Para ajudar você que está começando do zero e ainda não sabe nada do inglês. E também para ti que já está no nível intermediário, mas ainda sente dificuldades com a pronúncia ou então para entender um nativo, principalmente quando ele fala rápido. E principalmente para ti que tem pouco tempo para praticar inglês. E cá entre nós, quem tem tempo hoje em dia, né? Por isso que eu vou sempre levantar a bandeira do inglês direto ao ponto. Então olha as oportunidades que quem não fala inglês tá perdendo. Nessa reportagem da Otimiza, feita com a Cato, mostra que o salário para quem domina o inglês chega a ser 70% maior que aqueles que não dominam. E a reportagem do G1 mostra que quem domina o inglês tem salários e oportunidades maiores. Pegando como base o salário de um gerente, diretor ou presidente, ele pode ir de 7.265, para quem não tem conhecimento algum de inglês, ele sai desse valor para 15.042 para quem tem inglês avançado. E esse salto é de 7.777. Então, falar inglês já não é uma questão de escolha, né? E eu sei que dá um nó na cabeça quando eu falo de inglês direto ao ponto, 30 minutos por dia, porque até hoje o que a gente viu de inglês é o quê? Talvez você lembre lá daquela professora do ensino médio que ia escrevendo um monte de coisa na lousa só porque tinha que cumprir o tempo de aula e o cronograma. Ou então você lembra daquele professor que diz que tem 200 mil aulas no curso dele só para te cobrar mais caro. Então tudo que você viu até hoje te deu a falsa impressão de que aprender inglês precisa de muito tempo e que isso leva anos para acontecer. Então, eu tô aqui para te mostrar exatamente o contrário. Tudo isso te afastou de aprender inglês até hoje. E quanto mais você ouve isso, mais você fica na cabeça que não tem tempo. Os métodos de inglês tradicionais que pararam no tempo não levam em conta os estudos sérios sobre memorização, sobre aprendizado. Saiba que não é você o problema, é a maneira como até hoje você foi ensinado. Nas minhas aulas eu utilizo algo que se chama microlearning, a microaprendizagem. Ela é uma maneira rápida, prática e eficiente de ensinar aproveitando o foco do aluno. É um estudo sem enrolação, indo direto ao ponto, ensinando o que o aluno precisa saber, de uma maneira bem simples. Porque menos é mais na hora de aprendermos.
E o simples funciona! Ao desenvolver o meu método, eu utilizei o CFR, que é o Common European Framework of Reference for Languages, uma classificação internacional para descrever habilidades linguísticas em qualquer idioma. Esse método, já muito estudado e comprovado, classifica o idioma em níveis, como básico, intermediário, avançado, e o meu curso te leva do A1 até o C1, que é o avançado, utilizando os mais recentes estudos de neurociência e aprendizado, que envolvem a maneira efetiva de aprendermos, antes que esqueçamos. A repetição espaçada e diversas outras técnicas comprovadas cientificamente que são efetivas. Então, o que eu fiz foi usar esses principais estudos sobre aprendizado e neurociência para te fazer passar por todas as etapas do domínio da língua e fazer isso da forma mais eficiente possível para que você não perca tempo. E para te provar, eu quero que você ouça da boca da Renata como isso funcionou para ela. Hi, my name is Renata. I'm 14 years old and I met Teacher Elsa by my mom. My mom's always looking for new teachers of English on YouTube, and she said to me, "Oh, look, this teacher," and I started to watch her videos and lives. I did a course, and I did a course before when I was 10 years old, but I didn't like because I didn't learn anything there. I played games, but not English games, just normal games, laptop games, computer games. So I gave up because I didn't learn anything there, and I chose Teacher Elsa because I love the way how she teaches, and I love the platform too. Prática Guiada, I love it, and the classes I love. I learn it a lot, and I can understand her classes inside the course. My experience with Teacher Elsa is being so good. I love her course, and I love Move Club too. I love this idea, Move Club, because we can talk about the movie and talk in English, speak in English. So I love it, and I'm falling in love with the course. I'm falling in love with the course, and I love Move Club. I think it's a good idea, and yes, I recommend it to other people, to my mom, my sister, because my mom study English too. So yes, I would recommend it. I will recommend it, her course, because a lot of people inside my family want to learn English, and I'm gonna recommend her course to these people because I think the idea of platform and classes is so good. And yes, I love her course, and it's a good course. I'm learning a lot, and that's it. Repare que ela é aluna, iniciou o curso final de agosto de 2021. E por isso que você e eu estamos aqui agora, para te devolver a esperança de um caminho que funcione para ti. De verdade, com poucos minutos por dia. Desde pequena, me deu vontade de aprender inglês, porque eu queria me comunicar com outras pessoas e eu entendi que existe um outro universo que ia se abrir pra mim. Eu adorava Jon Bon Jovi. Sim, pois é, eu era uma criança que gostava de ouvir Jon Bon Jovi. Não me julguei, não me julguei. Eu morava em Alegrete, não tinha muito acesso ao inglês. Então, na minha infância e na minha adolescência, eu corria atrás para aprender sozinha. Até que chegou o momento que eu tive a oportunidade de ingressar em um curso de inglês. E aí eu vi que tudo aquilo que eles estavam ensinando, de uma maneira bem complicada, eu já tinha conseguido aprender sem precisar utilizar aquela complicação toda. E uma das coisas que mais me marcou foi que, quando eu entrei lá, e um dos meus colegas tinha morado nos Estados Unidos durante um bom tempo a trabalho. E ele, que havia convivido a grande maioria do tempo com nativos, enquanto estava lá fora,
ele não falava inglês. E eu acreditava que morar fora era automático dominar o inglês. E isso quebrou a ideia que eu tinha, que era que tu precisa morar fora para falar bem um idioma. Ele tinha morado fora, mas não conseguiu aprender. E eu, do jeito simples que eu tinha aprendido lá atrás, comecei a explicar a ele e ele começou a entender. E isso virou uma chave na minha cabeça. Que loucura! Não foi só o jeito que eu aprendi. Eu também consigo ensinar outras pessoas. No final das contas, isso abriu as portas para eu virar professora de inglês. Então eu comecei a dar aula em cursos tradicionais de inglês. Só que aí, os métodos tradicionais não faziam os alunos evoluírem do mesmo jeito que aquele colega evoluiu com a minha maneira simples de ensinar. Aí eu falei, quer saber, gente? Muito obrigada por tudo, mas eu vou criar o meu próprio método. E com o meu próprio método, os alunos conseguem evoluir muito mais rápido por tudo isso que eu expliquei para você. E por isso eu resolvi criar essa imersão com um baita conteúdo dividido ao longo dessa semana para ti. Segunda-feira, hoje, aula 1, a arrancada, pessoas e verb to be. Terça-feira, amanhã, exercício prático em 30 minutos ou menos. Quarta-feira, aula 2, do 0 ao bilhão. Dominar todos os números em inglês. Quinta-feira, exercício prático de 30 minutos ou menos. Sexta-feira, aula 3, o recurso secreto para entender nativos. Eu vou utilizar a técnica de shadowing. Sábado, exercício prático de 30 minutos ou menos. Domingo, aula 4, plano definitivo de 365 dias para dominar o inglês. Então, a gente vai soltar o cronômetro e começar a nossa primeira aula. Mas olha só, antes, elimina todas as distrações, desativa as redes sociais e entra em modo aula. Ah, e pega papel e caneta também. Garanta que tu não vai precisar ficar saindo toda hora. Para começarmos, como eu sei que tem muitas pessoas que estão saindo do zero no inglês, eu vou te ensinar desde o comecinho. E caso você já tenha algum conhecimento, mas ainda tem dificuldade, fica aqui comigo porque nessa aula eu vou te ensinar coisas que eu já vi pessoas do avançado errando. Então pega aquele papel e caneta e let's go! Cronômetro na tela. Primeiro a gente vai aprender as pessoas em inglês. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, é ele ou ela, só que não humano. We, nós, you, vocês e they, eles ou elas. Agora eu troquei as cores aqui para te mostrar uma coisa. Nós temos, assim como em português, a gente tem em inglês também, singulares, que é um só, né? E plural, que é mais de um, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E eu coloquei as mesmas cores, singulares e plurais, para que tu consiga perceber o que é o que. I e we tem a mesma cor, porque I sou somente eu, né? E we é nós. We é um plural, onde você também está envolvido. You tem a mesma forma, tanto singular quanto plural. Normalmente, tu vai saber pelo contexto se é plural ou singular, tá? E não precisa nem te preocupar com isso. E já he, she ou it, o plural é they, que é eles e elas. Uma maneira de não confundir he com she, que é algo bem comum, tá? He começa com H e H de homem, he. E outra coisa que nós precisamos rever ou então aprender é aquele famoso verb to be. Normalmente, nós vemos por anos e anos esse verb to be e acaba que a gente não aprende ele de verdade. O verb to be significa ser ou estar em português. Mas, teacher, como eu vou saber se é ser ou estar? É o que vai fazer mais sentido. Por exemplo,
essa frase I am smart. Eu sou esperto ou eu estou esperto? O que faz mais sentido para ti? Eu sou esperto, muito bem, porque é exatamente esse o sentido da frase. Então, pelo contexto, você vai saber. Agora, I am, os lábios bem cerrados para falar esse M, tá bom? I am smart. Eu sou esperto. You are, com R bem caipira, are smart. Você é esperto ou esperta. Não tem diferença de gênero para smart, tá bom? Qualidade, não tem diferença. A palavra é a mesma, smart, tanto para masculino quanto para feminino. Agora, he, she, it, vai ter uma apresentação só, que é o is. Não é is. Se tu falares is, eles vão te entender. Porém, eles vão falar is, como se fosse um ezinho, tá bom? He is smart. Ele é esperto. She is smart. Ela é esperta. It is smart. Ele ou ela é esperto. We, you e they também só vai ter uma apresentação, aquele mesmo are com R caipira que a gente viu antes. Então, we are smart, you are smart, they are smart. Nós somos espertos, vocês são espertos e eles ou elas são espertos. A estrutura para uma frase super simples é essa. A gente vai ter uma pessoa e adiciona o verb to be, referente a essa pessoa, e o restante da frase. E essa é a forma completa de se falar. Mas um nativo fala assim? Um nativo fala de forma contraída. Agora, quando eu apresentar as contrações, pode ser que você que está começando agora no inglês fique um pouco ansioso, porque, ai, teacher, eu não sei se eu vou conseguir entender, mas calma, porque vai fazer sentido para ti. E também, depois, você vai poder rever essa aula sem problema nenhum. E amanhã, você também vai receber os exercícios para reforçar essa parte. Então, pode ficar tranquilo que vai fazer sentido e que você vai evoluir aqui também. Essa aula vai ficar disponível por alguns dias, então você vai poder voltar aqui e revisar. I am. A forma contraída é I'm, de novo com os lábios cerrados. Esse A de am, ele some, ele é substituído pelo apóstrofo. O apóstrofo, no uso que eu vou te mostrar hoje, ele indica que uma letra estava ali, só que ela não está sendo escrita nem pronunciada. Então, I am vira I'm. You are. Some também a primeira letra, fica your. He is. Também some a primeira letra, his. She is. Some também, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Agora, nós vamos fazer um exercício super rápido. Então, pega teu papel e caneta que eu falei lá no começo da aula para escrever. Essas palavras estão todas embaralhadas aqui na tela. E eu preciso que você coloque em ordem. Let's go? Eu vou te dar alguns segundos para que tu consigas resolver essa questão. Tanto com she quanto com he, nós só podemos utilizar o is. E tanto faz se for smart ou fast. Com I, nós só podemos utilizar o am. E também tanto faz se for smart
ou fast. Em vermelho, nós temos a pessoa. Em azul, nós temos o verb to be. Em verde, nós temos o resto da frase, então tanto faz o restante da frase. Somente essas duas partes aqui, a pessoa e o to be, que precisam combinar. Agora, para fazer frases dizendo que não. Em português, nós utilizamos ela não é esperta. Esse não é logo depois da pessoa, mas em inglês não é essa ordem, então se você faz tradução literal, aqui já podemos ter um problema. Porque esse not, ele vai ficar depois do am, do is ou do are, e não antes como é em português. Nós temos aqui as pessoas e a forma completa do to be, o am, is e are. E para adicionarmos o not, é só colocar aqui depois do am, do is ou do are. O restante da frase tá feita a tua frase, ela tá pronta. Porém, não é a forma como um nativo fala. Como eles falam então, teacher? Eu posso usar aquilo lá que a gente já aprendeu? I'm, your, his. Pode sim. Porém, o entendimento, quando a gente fala I'm not, his not, you're not, é que esse not, ele tá evidenciando. Então, tô dando bastante ênfase para ele. You're not fast, ok? É isso que as pessoas ouvem. É assim que as pessoas entendem quando falamos you're not fast, que é bem diferente de você não é rápido. Você não é rápido, ok? Então, quando tu não queres dar essa ênfase no not, nós podemos juntar o not ao to be. Única exceção é o I am, que não temos como juntar com o not. O resto, is e are, nós podemos sim. Como que nós fazemos essa junção? É só pegar e colocar junto aqui? Grudado? Não. Mais uma vez o apóstrofo entra em ação. Porque esse o vai sumir, tanto da escrita quanto da pronúncia, e nós vamos falar a palavra direto. Is not vira isn't. Are not vira aren't. You're not fast. Você não é rápido. Mas agora eu vou te ensinar um coringa maravilhoso. Porém, a gente precisa ter cuidado com ele, que é só no inglês falado, tá bom? Qualquer am, is ou are negativo em inglês, a gente pode substituir por ain't. Mas como eu falei, somente inglês falado, e essa maneira é bem informal. Então, I ain't fast, you ain't fast, he ain't fast, they ain't fast. É bom aprender uns truquezinhos assim, né? Facilita a vida do inglês falado. E eu tenho certeza que em algum momento da tua vida já te falaram que nativos de inglês são frios. Mas por que eles são frios? Nós, brasileiros, precisamos entonar muitas coisas, né? As perguntas são entonações. Nós sabemos o que é pergunta devido à entonação. E muitas vezes ainda a gente acha que, meu Deus, será que é pergunta ou será que nós ficamos na dúvida? Na nossa língua mãe. Em inglês, essa dúvida nunca vai existir, por mais que a pessoa não entone. Porque a estrutura de uma pergunta em inglês é completamente diferente para deixar claro que algo está sendo perguntado. Ai, mas teacher, na série que eu vejo, eles entonam. Sim, tudo bem, eles são atores, mas não significa que no dia a dia todo mundo vai entonar. Eles não precisam disso. E tem pessoas que realmente não fazem uso da entonação na hora de fazer pergunta, tá bom? Então, por isso que é importante saber que é a estrutura que muda. A pessoa pode tá com a mesma cara, com aquela poker face, aquela cara de quem tá jogando poker que não expressa nada, e ainda assim fazer uma pergunta. Mas como que eu sei que é pergunta? As coisas mudam de lugar. A estrutura normal é pessoa, to be e o resto da frase, certo? Agora, esse to be vem antes da pessoa. Repara aqui como muda. Am I fast? Are you fast? Is he fast? Is she fast? Is it fast? Are we fast? Are you fast? Are they fast? Eu não preciso entonar para deixar claro para ti que eu tô fazendo uma pergunta em inglês. E quando nós temos perguntas,
podemos responder de uma maneira simples, prática e eficiente, tá bom? Quando a gente pergunta Are you fast? Eu tô perguntando pra você. Então você responde com I, né? I. Yes, I am fast. Porém, você não precisa repetir esse fast. Não tem porquê. Pode só responder Yes, I am. E tá tudo certo. Isso se chama resposta curta em inglês. Curta, direta, objetiva, sem enrolação, né? Quando a resposta ela é afirmativa, nós não podemos utilizar contração se for essa resposta curta, tá bom? Então é sempre Are you fast? Yes, I am. Am, não I'm. Já é o contrário se for negativa, porque a gente precisa contrair. No, I'm not. No, I'm not. Is he fast? Yes, he is. No, he isn't. Nós utilizamos o aren't e o isn't nessas respostas curtas, negativas. Se repetiu fast, digamos que tenha mais coisa na frase e precisa repetir tudo, tá? Então, é muito mais fácil, prático e efetivo, em vez de utilizar toda a frase Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. E yes, they are. No, they aren't. Tanto faz a pessoa. E agora você acabou de aprender o que muitas escolas demoram anos para ensinar e ainda assim a gente fica com dúvida, né? Porém, eu quero te mostrar mais uma coisinha que é algo que avançados erram. E o que é isso que eles erram? Por exemplo, essa frase aqui, he is intelligent. Esse he eu posso substituir por qualquer nome masculino. Então, Mark is intelligent, John is intelligent, David is intelligent. Tanto faz, porque fica exatamente igual. Então, com nomes, I não muda, porque sou eu. You, que é você, a pessoa tá ali contigo, também não muda. Mas he pode ser qualquer nome masculino, she, qualquer nome feminino, desde que seja um só. E it é para qualquer coisa não humana. Em português, nós temos a cadeira, o portão. Em inglês é tudo it. We é nós, então você sempre vai estar envolvido. You é vocês e they, eles, elas. Por exemplo, John. John é um nome masculino, tá no lugar de he. Sarah é um nome feminino, tá no lugar de she. That cat, aquele gato, tá no lugar de it, porque é não humano. Sarah and I, we, nós, em português. Igual a português é alguém e eu. Então é você e mais outra pessoa. You and John, vocês. John and Sarah, they, eles. Nós estamos mencionando eles. Qual a diferença de you and John e Sarah and John? You and John, eu tô falando com você. Você e John. Vocês dois. Vocês. Sarah and John, eu tô falando de outras pessoas. Eles. They. E esse they poderia ser John and the cat. John, Sarah and the cat. That cat and that dog. Sim, também pode ser utilizado para mais de uma coisa não humana. Agora vamos praticar essa frase. Maggie is beautiful. Maggie é o quê? He, she ou they? Maggie é she, very good. Agora essa frase, it is big. Nós temos 3 opções para substituir esse it. Qual delas que pode substituir perfeitamente esse it? The house, my mother ou Mark and Sam? It é humano ou não humano? Não humano, very good. Então pode ser my mother? Não. Pode ser Mark and Sam? Não. Por mais que Mark and Sam sejam nomes de pets ou então até de plantas, tem mais de um. Então a única resposta correta é the house, very good. The house is big.
It is big. E agora essa frase, they are smart. Qual das opções substitui they perfeitamente? My friend, my dog, Jan and Sam. They é o que mesmo? Eles, muito bem! Então eu posso usar my friend. My friend. Tô falando de um só. Não. Eu posso utilizar my dog. One dog. Não. Então a única opção correta é Jan and Sam. Jan and Sam are smart. Very good! E aqui terminou nossa aula. Viu como em pouco tempo você consegue aprender muita coisa? Olha só, agora você acabou de sentir na pele que inglês não precisa ser lenga-lenga. E até o final desse evento, essa vai ser uma certeza que você vai ter, que pode e deve ser direto ao ponto. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem aqui na descrição como você acessar os exercícios. E se você já está vendo no site, é só clicar na área do exercício de terça. E lembra que quarta-feira nós temos a aula 2, que eu vou te ensinar do 0 ao bilhão, a dominar todos os números em inglês. E números em inglês é algo que mesmo a pessoa sendo avançada, ela para pensar em como seria determinado número em inglês. Então, independente do teu nível, quero te ver aqui quarta-feira às 8 horas da noite. E te convido a tirar um print agora e me marcar nos stories, para eu acompanhar aqui como estão sendo os teus estudos. Me marca e coloca a hashtag inglês sem lenga-lenga. Tira aí! E para você que quer ter uma posição melhor na empresa, um emprego com salário maior, ou então viajar sem ter que depender de ninguém, lembre que a cada aula você tá um passo mais perto de alcançar seus sonhos. That's it for today, guys! Thank you so much! See you on Wednesday. Te vejo quarta!